Bom, gente, agora, voltando para o Brasil, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Na sexta-feira. Se essa reunião acontecer antes do nosso horário amanhã, a gente volta a falar dela. Se não, nós comentamos na segunda-feira. Ou mesmo no sábado, Rodolfão. Sim, claro. Aí coloca no sábado o assunto para geral debater. Mas, voltando aqui para o Brasil, vamos falar do poderoso Kassab. Gilberto Kassab, presidente do PSD, elogiou a administração de Lula ao dizer que o presidente tem governabilidade e que se acertar na economia, vai acertar nos programas sociais que sabe fazer muito bem. O fato é que Kassab é secretário do governo de Tarcísio de Freitas, aqui em São Paulo. E esse comentário sobre o petista causou incômodo dentro do Republicanos, partido do governador paulista. Segundo o jornal Folha de São Paulo, lideranças do Republicanos ironizam Kassab e definiram como porta-voz de Lula. Bom, por que eles não ironizaram também os republicanos que não votaram no Marinho? Exatamente. Tem republicanos no Senado? Tem. Tem republicanos na Câmara dos Deputados? Tem. É tudo parcial aqui. As pessoas aqui, elas são sempre meio ideológicas, meio honestas com a sua ideologia. E Pavinato? Né? Se engravidar, vai ficar meio grávida. Meio doente, né? Sinceramente, foi uma fala bem natural de um político. Eu não vi mal nenhum na fala dele. Ele falou, o Kassab tem um perfil que ele sempre segue esse mesmo perfil. Ele foi cobrado, inclusive, durante as eleições para assumir uma posição de direita ou de esquerda. Ele não vai assumir, esse não é o perfil dele. Ele falou, não vou assumir porque eu vou prejudicar minhas bases, que uma está sendo apoiada por um lado, outro candidato está sendo apoiado pelo outro. Eu não vou assumir uma posição para não prejudicar eles. As reuniões que eu já tive com ele, eu percebi que ele é o perfeito executivo na política. Ele é extremamente pragmático. Então, vamos falar, em cima do muro, é uma posição que ele não quer arrumar enrosco para nenhum lado nem para o outro. E eu digo mais uma coisa, com isso, com esse estilo, ele é uma das grandes cabeças pensantes da política brasileira, gostando ou não, mas ele é grande estrategista nessa área. O PSD, sinceramente, foi quem sempre ganha as eleições. Ele sempre consegue fazer acordos incríveis, que ele tira da cartola e consegue colocar pessoas e aliados seus ali dentro, ou de governos estaduais, municipais ou do próprio governo federal. Então, ele só exemplifica a forma. Posso trazer uma visão também? Claro. Porque o que é um fio de cabelo num paletó? É a música do Chitãozinho Chororó. Mas o que é um fio de cabelo dentro de um prato de sopa? É tudo. Então, depende da ótica. Quando ele fala, se acertar na economia, é que para ele, o Haddad é um erro. Ele já coloca aí. Porque ele poderia ter mudado a frase e coloca assim, se o Lula tiver tempo na economia, para essa economia amadurecer, ok. Mas quando ele coloca se acertar na economia, eu já vejo aí uma pitada de uma alfinetada já no atual ministro da Economia. Que o Kassab, não falou nada. É que o Kassab, ele é precavido, né? Ele não vai fazer afirmações, né? Ele não vai fazer afirmações que depois o comprometa com determinados resultados. Mas o Kassab, ele está ali no governo Tarcísio justamente para isso, para fazer a interlocução com o governo federal. E essa é a peça-chave realmente que está sempre fazendo as estratégias e a interlocução para conseguir dar governabilidade, né? E no caso aqui, para o governo Tarcísio conseguir fazer essa ponte. Eu acho que foi uma fala ponderada, que não coloca em risco nenhum projeto aqui do Tarcísio e, ao mesmo tempo, não coloca como 100% apoio ao governo federal com qualquer tipo de chancela. O vice do Tarcísio, O Felipe não é de São Paulo, ele era no Rio. Mas não sei se foi em 98 ou 2002 que tinha campanha. Quem sabe, vota comigo. Federal é Kassab, estadual é o Rodrigo. Você lembra dessa? Lembro. Ah, você é muito antenado. E aí, o Kassab? Não, o Kassab, a gente tem que entender o seguinte, o Kassab, ele é da base do governo Lula, né, tá com 3 ministérios poderosíssimos lá no governo Lula, e ele é da base do governo do estado de São Paulo, do Tarcísio, né, o vice-presidente do PSD. Ele que ganhou as eleições. Ele ganhou as eleições, né? Então, assim, para falar o seguinte... Kassab é o novo Sarney? Acho que ele é melhor do que o Sarney. É muito melhor do que o Sarney. Pelo menos para o estado dele, ele é. Tudo isso para falar o seguinte, Pavinato, isso aqui tem cara de ser 2 partidos que estão no governo
disputando espaço, né? O PR quer mais cargo, o PSD quer continuar com o cargo que tem, e aí fica com esse proselitismo, com esse conflito, essa democracia de autenticidade, que eu gosto disso. Eu não sou contra isso, não. Você acha que o Kassab é um fator, por exemplo, de governabilidade até para o governo federal? Com certeza. Se ele aconselhasse o Lula pararia para ouvir? Com certeza. Eu tenho certeza também. Com Sim, certeza. tenho certeza disso. É uma das Todo mundo para ouvir Kassab, né? Isso me acalma muito. E digo mais, Pavinato, a tendência, na minha opinião, é, por exemplo, o PL diminuir de tamanho e o PSD inchar na próxima janela partidária. A janela partidária, que é uma verdadeira porta de bordel, mas você tem toda a razão. Agora, será que o Kassab tem interesse em ser presidente ou não? Acho que não. Não. Acho que ele é mais inteligente do que... Não sei, talvez não para agora. Vice-presidente, talvez? Será? Acho que não para agora, mas... Não sei, mas ele é muito interessante. Porque ele é o que melhor faria a governabilidade lá, a coalizão. Não é uma coalizão feita... Você não teria traumas institucionais com o Kassab. Agora sim, o nome para presidente do Kassab é Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Isso não esconde ninguém. Que é por PSD. enquanto, né? Tudo muda na política. Se ele vir com um nome forte, você não acha que tem uma possibilidade de ele começar a pensar, o Kassab? Nome forte assim, o seu? É legal. Só que ele não consegue emplacar, Vocês não é? levantaram aqui o Kassab e falaram bem, assim, eu comecei a pensar numa possibilidade mesmo, ele pensar, né? Será que ele pensa em ser presidente? Ele tentou emplacar o Pacheco para a Prefeitura de São Paulo, não conseguiu nem ser candidato. Tentou emplacar para o governo do Estado, também não foi. Né? Eu acho que ele tentou de algumas formas e também não vai. Mas ali, se for pensar também de forma racional, a única forma do Kassab poder disputar um cargo majoritário seria ter um candidato para presidente da República para o partido, né? Ele não poderia nunca apoiar o Lula e nunca apoiar o Bolsonaro, porque o Ratinho Júnior do Paraná... Aí ele ia ser o presidente da unificação, olha que maravilha. Então, se ele quiser ser candidato a senador, tinha que ter candidato próprio para o presidente da República. Eu sinto que o Kassab entende que ele tem mais... ele consegue se enfiar mais em todos os governos federal e nos estaduais, estando um pouco mais por trás das câmeras. E também falta só um ponto no Kassab, que eu diria, que é esse carisma, né? Que o Lula tem, o Bolsonaro tem, cada um tem para o seu perfil, mas o Kassab, então, não tem esse carisma que vai cativar o povo. Ele é extremamente inteligente, mas falta esse detalhe. É que o Lula e o Bolsonaro são fenômenos, o Fernando Henrique também não tinha carisma nenhum. Não tinha carisma nenhum. Ele falava assim, ele chegava lá. A Dilma tinha carisma? A política era outra. Ele chegava, dava o discurso. A Dilma realmente é um caso, não sei estudar. Agora realmente... Bom, se a Dilma conseguiu... Sabe, pode entrar.